Tô num lugar aqui que você pode considerar que os pandas vivem como celebridades. Que basicamente eles têm direito a um berçário, equipe médica 24 horas por dia, programa de televisão e, se precisar, até massagem para facilitar na digestão. Essa é a Panda Base aqui em Chengdu, que é uma das mais conhecidas do mundo, né? Aqui, uma que tem, se eu não me engano, são cerca de 150 pandas que vivem aqui atualmente, sendo que eles começaram em 1987 com apenas 6. Então a reprodução aqui é, obviamente, focada em cativeiro. Aí, tá vendo? A alimentação de um panda, 90% é bambu. Mas ainda assim, ó, se vocês verem, ainda assim ele come, tem capacidade de digerir ossos. Então, se você pegar na natureza, o panda vai comer basicamente bambu. Óbvio que ele pode comer outras frutas, mas o estômago dele é feito para digerir bambu. Ainda que, tá, lá no passado ele tenha sido um animal que era onívoro e consumia bastante carne, né? Hoje a dieta dele é basicamente bambu, mesmo os que vivem na natureza. E ele passa aí de 10 a 12 horas comendo bambu, e que pode chegar a um total até de 40 quilos de bambu por dia. Então é um animal que consome muito bambu. Então por isso que ele vive em regiões específicas aqui da China somente. Regiões que suportam essa alimentação. Tanto que toda a floresta aqui, ó, é tudo cheio de bambu. Pra imitar até... Imitar não, né? Mas é daqui da região. Mas pra representar o habitat do panda. E a importância de vir de manhã cedo, ó. Se você vier de tarde, como é que fica? Não é à tarde, mas ele tá dormindo. Mas à tarde eles dormem muito mais. E eu falei sobre o fato do panda comer só bambu, e a sua dieta ser baseada em bambu. Um fato interessante é que de todo o bambu que ele consome, ele só aproveita 30%. Então, tipo, sei lá, se ele comer 20 quilos por dia, né, que é a média, ele vai aproveitar em torno de 6, 7 quilos, que vai ser realmente digerido por ele. Fato sobre a reprodução de panda. A fêmea tem um cio que dura de 2 a 3 dias, ou seja, muito difícil conciliar no mesmo momento que o macho. Então, apenas 10% dos nascimentos aqui de pandas, pelo menos nesse parque aqui, são de forma natural. Os outros 90% são todos animais que são a reprodução é feita de maneira assistida, digamos assim, né, inseminação artificial. Então é difícil combinar o momento em que a fêmea entra no cio e o macho quer procriar. E, além disso, tem a dificuldade porque às vezes o macho aqui, né, como esse acabaram ficando em cativeiro, eles não têm o mesmo apetite sexual que tem externamente. E aí, para tentar estimular, eles tentam fazer de forma natural, né? Mas para tentar estimular essa procriação de maneira natural, eles já tentaram usar, né? Já usaram Viagra e já usaram também filmes eróticos, filmes pornográficos mais de pandas machos emitindo sons e que aparentemente estimulam mais o macho a procurar a fêmea. E por fim, né? O bebê nasce com média de 100 a 150 gramas, o que dá em torno de 0,001% do peso total de uma fêmea, que é de 100 quilos. Então chama atenção porque é muito pequeno. E aí o gasto energético para ter uma gestação mais prolongada seria muito grande para a fêmea. Então ela prefere ter um bebê mais jovem e aí cuidar dele por mais tempo. Então, mais ou menos explicando aí por que o animal já é tão preguiçoso e isso reverbera sobre a reprodução dele. Um ponto muito interessante é que até o final da década de 80, o panda já estava sendo considerado um animal que iria ser extinto. Na década de 80 chegou a ter menos de 1.000 indivíduos que eram catalogados e conhecidos na China. Só que, com um esforço gigantesco do governo chinês, essa população em menos de 30 anos já dobrou, né? A gente hoje fala que é uma espécie que não mais está ameaçada de extinção, só vulnerável, e que tem mais de 2 mil exemplares, sendo que mais de 1.300 estão na natureza. O grande ponto é a ameaça que as florestas de bambu ainda sofrem por conta das mudanças climáticas que têm ocorrido em algumas regiões da China, né? Por conta da poluição e tudo mais. Como eu disse, a redução do seu habitat, né, das florestas de bambu na China, que hoje ocupam muito menos do que 10% do que já ocuparam lá atrás. Aquele ali, pessoal, aquele ali é o verdadeiro panda. Foi descoberto 50 anos antes do panda pela medicina ocidental, né, pelo mundo ocidental. Ele foi descoberto 50 anos antes. E é o verdadeiro panda, e ele é o panda vermelho. É engraçado, né, porque ele pode ser confundido às vezes com um guaxinim e tal, mas... E ele tem uns hábitos bem parecidos. Ele normalmente consome bambu. Então você vai ver ele aí, ó.
coisa que é da hora sobre os pandas, da hora não, né? Mas é interessante, é que eles funcionavam até 1984 como uma forma de diplomacia, digamos assim. E na verdade isso veio desde lá do passado. No século VII, a imperatriz chinesa ofereceu para os soberanos japoneses 2 filhotes de panda, um macho e uma fêmea, um casal, como uma forma de diplomacia para estreitar as relações. Isso aconteceu de novo quando Nixon, não sei se lembram, mas eu citei isso lá no vídeo sobre Guilin, quando Nixon veio aqui e aí ofereceu, né, o Mao Tse Tung ofereceu para ele um casal de pandas também para levar para os Estados Unidos. Isso aconteceu em 74 com o Reino Unido também, quando quiseram aproximar as relações, e de novo mais para frente com a Espanha. Porém, em 1974, já com as mudanças do governo chinês, essa política de abertura e de oferecer os pandas para os países como uma forma de estreitar relações foi abolida. E aí começou a dificultar mais a saída dos pandas daqui da região, seja de Sichuan, seja da China como um todo.